Olá, meu nome é Romero Marinho, eu sou promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Norte já faz 25 anos e sou professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, trabalho com execuções penais, ensino direito penal e estou aqui gravando algumas aulas para meus alunos para que eles já tenham a parte expositiva antecipadamente, já por esse meio, para reservarmos nossos encontros presenciais para atividades ativas, né? Metodologia ativa. Coloco aqui, deixo aberto para toda a comunidade jurídica, aquela pessoa que tenta concurso, alguma seleção, esteja mesmo na graduação, para que, se de alguma forma eu possa ser útil, que se vala dessa aula e também pode compartilhar para aquela pessoa também que está se preparando. Olha, quando eu me preparava para concurso, eu partilhava muitos materiais e o que é que acontece? Muita gente dava material para mim. Eu fiz 18 concursos, então, disso daí eu entendo. Já faz algum tempo, mas eu acho que a lógica do compartilhar para crescer ainda continua vigente. Vamos continuar nossa exposição, nosso segundo encontro relativamente à lei de lavagem, o crime, né, de lavagem de dinheiro, e nós vamos continuar nossa explicação aqui a respeito de alguns aspectos doutrinários, né? Então, a lavagem de dinheiro atua como um obstáculo processual deliberado para frustrar a aplicação da lei penal e o confisco estatal. Na medida em que você não tem um liame entre a origem ilícita e a aparência lícita, o Estado ficava impossibilitado de fazer o confisco. Então você tem um crime antecedente, tráfico de droga, qualquer crime, certo? Jogo do bicho, qualquer crime. Crime ou contravenção. Você tem a persecução penal, mas aí você não tem um patrimônio. A lavagem ele vai bloquear. Por quê? Houve a fuga do confisco. Você vai ver no CPF da pessoa, tudo que está lá está declarado, tem uma empresa, tem uma origem lícita, e agora? Não tem como você fazer um link entre o que era ilícito para o que ilícito para o que se aparenta de maneira ilícita, né? Daí o foco é impedir o rastreamento e a arrecadação de provas. Então, inviabiliza a apreensão e proveito econômico do crime. E o argumento sistêmico é proximidade com o artigo 346. Então, o favorecimento real, que é 349, é o seguinte: prestar auxílio a criminoso fora dos casos de coautoria. Agora, nesse crime de, eh, de prestar auxílio, nós temos uma diferenciação. Qual seja, primeiramente, a, a pessoa não participou do crime anterior. E a doutrina, ela já aceita a autolavagem. Então, já é a primeira diferença que tem aí, certo? Ah, você pode ser qualquer proveito real, quer dizer, o sujeito ativo e o sujeito passivo são diferenciados. A classificação é um crime comum, de forma livre. A consumação e tentativa consuma-se com auxílio efetivo e a tentativa é admissível, né? Então, nós vamos ter essa diferenciação entre o crime de lavagem de dinheiro e favorecimento real. Nós vamos ver outro crime também que se aproxima, certo? Que seria a receptação. Então, relativamente à ordem econômico-financeira, o ingresso massivo de capital ilícito cria concorrência desleal, como a gente já antecipou na aula passada. Distorce o livre mercado, porque geralmente são praticados valores bem menores, né? E desestabiliza o sistema financeiro, porque você faz com que se entre dinheiro sujo, né? Então, o impacto é agressivo nos setores lícitos de economia real, a concorrência desleal, porque geralmente eles têm que dar prejuízo para ele limpar o capital, vamos dizer assim, a distorção do fluxo de capitais, de política monetária e a quebra da integridade do sistema financeiro nacional. Estamos aqui, ó, nesse ciclo, ó, dinheiro sujo, empresa de fachada, mercado lícito, ceder boa aparência, tem como confiscar esse dinheiro? Não tinha, né? A, a repressão, a simulação de ativos visa garantir a recomposição do patrimônio rompido e proteger bens difusos socioeconômicos. Então, a lavagem inviabilizava, né? Inviabiliza ainda o direito de regresso da vítima
A gente sabe que o direito penal ele vai gerar um título, o processo penal vai gerar um título que a vítima pode se beneficiar através de uma ação, né, de ação de ressarcimento do dano, a proteção indireta do erário público e do patrimônio particular, e a ressalva sobre a obrigatoriedade do direito de restituição ao lesado ou terceiro de boa-fé que venha eventualmente estabelecer algum tipo de negócio com a pessoa sem saber de que aquela pessoa realmente praticava algum tipo de ilicitude, né? A centralidade é a reparação civil na dogmática contemporânea, né? É um crime pluriofensivo. Por quê? Porque a lavagem de dinheiro ele tanto fragiliza o sistema de justiça, a economia e o patrimônio da pessoa lesada. Então, a autonomia material, essa verdade da punição, decorre da ofensa simultânea de múltiplos bens jurídicos distintos. Renato Brasileiro de Lima nos diz que a lavagem atenta contra a multiplicidade de interesses, configurando crime pluriofensivo. Capês vai dizer que Desculpe, vamos voltar. Capês vai nos dizer que a autonomia dogmática é gerada pela complexidade de tutela e a consumação pelo crime de antecedente é rechaçada justamente pela pluralidade de ofensas no dizer de Aras. Certo? São três significativos autores, principalmente dessa matéria. Ah, se questiona se podemos aplicar aqui o princípio da insignificância. O que vem a ser o princípio da insignificância, do modo geral? Quando o Estado verifica que a lesão foi um bem disponível e de pequena monta, onde não gerou uma ofensividade social ao ponto de mover a máquina estatal de persecução penal, né? Então, há aquele questionamento: no crime de lavagem de dinheiro, é possível aplicar esse princípio? Nós temos duas visões. Primeira, jurisprudencial, né? Os tribunais superiores rejeitam a bagatela na lavagem para proteger bens supraindividuais, apesar da consistência ressalvas doutrinárias para microvalores, né? Então, a visão do STF é o seguinte: rechaça a aplicação da insignificância justificativa, violação de bens indisponíveis e supraindividuais. Não é só o valor, é direito do sistema financeiro nacional e da administração da justiça, que exatamente desde o começo a gente vem falando que a ocultação, o maquiamento, quer dizer, a lavagem de dinheiro, ele serve exatamente para que a justiça não chegue ao às pessoas do crime antecedente, né? Então, não preenche os requisitos de inexpressividade da lesão. Uma visão doutrinária, liderada por Badaró e Bottini, ele diz que a possibilidade de atipicidade material em causa de ocultação de valor de absoluta bagatela. O reduzido desvalor da conduta em microvalores afasta a lesão efetiva, certo? Então, é importante que nós tenhamos em mente e o crime de receptação e de lavagem de dinheiro também são diversos, são diferentes. Existe dolo específico, a inserção econômica, transcendendo um mero exaurimento patrimonial da receptação. Então, veja bem, o elemento subjetivo da receptação é o mero proveito econômico. Nossa. Já a lavagem do dinheiro, o ânimo de ocultação com propósito de purificação e reinserção. O objeto material é restrito a coisas móveis, na receptação. Já na lavagem de dinheiro, bens móveis, imóveis, direitos, valores ou incorpóreos. Então, já ampliou bastante o objeto material do crime. Sujeito ativo, o autor do crime antecedente nunca pode ser o sujeito ativo. Já na lavagem do dinheiro, admite-se a figura da autolavagem, o mesmo autor, sem caracterizar mero exaurimento. A Para ficar bem claro aqui, a receptação é um crime contra o patrimônio focado com mero proveito de produto criminoso, sem sofisticação de mascaramento. As condutas, a sua conduta típica é adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar produto de crime proveito próprio alheio. Sujeito ativo, qualquer pessoa, exceto autor do crime antecedente, e o sujeito passivo, o lesado.
pelo crime anterior. Aumento consumativo com a posse efetiva da coisa, classificação doutrinária. É um crime comum, material, de forma livre, instantânea e permanente. A tentativa é possível, sobretudo, nas condutas instantâneas plurissubsistentes. A gente vai ter uma estrutura lógica estrutural, no artigo 1º, que é a arquitetura técnica da lei que reflete as diretrizes europeias, que a gente viu lá, que é mais moderna, né? E do GAF, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, estratificado em 3 graus distintos de imputação. Primeiro, está lá no CAPT, tipifica a conduta essencial, ocultar e ou dissimular a natureza, origem, localização ou propriedade dos bens. Lá no artigo 1º, parágrafo 1º, a gente vai ter o quê? O segundo grau, lavagem secundária, ações paralelas de mascaramento físico de circulação de capitais, conversão, transação, fraude. E o terceiro grau, está lá no parágrafo 2º, que é a fase de integração. Pune atos conclusivos de utilização na atividade econômica e participação estruturada em grupos. Vamos continuar vendo aqui a, um mapa visual rigoroso para compreensão, o mascaramento, né, de capitais ilícitos no direito penal. Então, vamos dar uma olhadinha na figura, no tipo penal. Esconder, encobrir, subtrair da vista de terceiro ou silenciar. A conduta típica essencialmente é comissiva. Admite-se modalidade omissiva imprópria, quando aquele você tinha um dever de garante e não o faz, certo? A consumação é imediata, perfaz ao inviabilizar a pronta localização do ativo. Classificação, crime permanente. Como a gente já adiantou, embora tenha uma linha que diz que é instantâneo de efeitos permanentes, mas a primeira turma do STF diz que é crime permanente. Ocultar é ato de retirar o patrimônio ilícito da visão do Estado, consumando o crime de imediato e prolongando-se no tempo. Vamos ter basicamente 2 núcleos, né, que é ocultar ou dissimular, que é ocultar é o seguinte, camuflar, disfarçar, dar uma aparência ou enganar, né, dissimular no caso. A progressiva atua como segunda etapa, subsequente a ocultar. Exige a simulação ativa, transações, negócios jurídicos e falsos. Idoneidade ardil deve ser apto a enganar e a fiscalização sobre a real origem. Dissimular exige ação ardilosa e dinâmica para mascarar a origem espúria do capital sobre a falsa roupagem e de licitude. Vão ser os objetos materiais. A gente já deu uma olhadinha lá nas distinções do crime de receptação. Vão ser bens, pode ser bens móveis, imóveis, corpóreo, incorpóreo, direitos, posições jurídicas ativos, ações judiciais, cotas societárias, ou valores, moedas nacionais e estrangeiras, ou bitcoins, né? Quer dizer, essas moedas eletrônicas aí. Atualização tecnológica, inclusão expressa de ativos virtuais e criptomoedas. Tivemos lá em 2022, através da Lei 14.478. O artigo 1º ele define como objeto material de forma ampla, abrangendo desde papel moeda até complexas posições jurídicas. O nexo causal, a ação antecedente, ele pode gerar tanto o produto direto como o produto decorrente, que a gente vai chamar de produto indireto ou profeito. Bens provenientes direta ou indiretamente da infração penal, né? Então, por exemplo, se você efetivamente tira valores, mas você transforma aqueles valores numa fazenda e aquela fazenda está gerando algum tipo de renda, também está sujeito à lei de lavagem de dinheiro. Bens ilícitos adquiridos com o lucro do crime e o preço do crime, o valor pago para financiar a prática delitiva. Então, o nexo de causalidade é amplo. Qualquer subrogação de valores mantém a ilicitude do patrimônio.
Característica doutrinária do sujeito ativo é o sujeito comum, praticado por qualquer pessoa física, autor, antecedente ou terceiro, admite coautoria. Apenas sanção administrativa em relação ao quê? Pessoa jurídica. Pessoa jurídica, a gente sabe que no Brasil só pode ser apenado por crimes ambientais. Então, no Brasil não há responsabilidade penal de pessoa jurídica por lavagem de dinheiro, certo? É o crime comum praticado por qualquer pessoa física, inexistindo no Brasil a responsabilização penal corporativa por este delito, apenas nos crimes ambientais. Característica doutrinária, o sujeito passivo é pluriofensivo. Nós já falamos isso. Então, quem são as pessoas afetadas? É o Estado, primordialmente, atentado direto contra a administração de justiça, a coletividade é secundária, a lesão à ordem socioeconômica, vítima do crime antecedente, direito de reparação civil frustrado pelo esvaziamento financeiro e impacto prático. A multiplicidade de vítimas afeta diretamente a fixação da competência. Então, a gente vê que existe aí uma série de pessoas lesadas por essa atividade. Ah, então, aí é um crime comum, não existe qualidade especial. Plurinuclear tem várias condutas, basicamente dois verbos, que é ocultar e simular. É, alternativo misto, praticar mais de um núcleo característico, um único crime. E é um crime simples, tipicidade autônoma, sem concurso obrigatório. A pluralidade de condutas sobre o mesmo lote financeiro configura crime único pelo princípio da alternatividade. Trabalhadinho agora no intercrimes, né? A regra geral é que é o subsistente, né? Em relação à dissimulação. Então, é a conduta complexa fragmentada em vários atos. Você vai ter o depósito, transferência, consumação, compra. Agora, quando é ocultação, aí no caso a gente vai ter um ato único, aí um único subsistente. Possibilidade de tentativa admite perfeitamente a modalidade tentada. Repetição prática, a fragmentação viabiliza a interceptação antes da consumação. Então, o desdobramento da lavagem em múltiplos atos é a base jurídica que permite a punição na modalidade tentada. Está aqui, ó. Depósito, se a gente pegar aqui transferência, aí a gente vai ter um ponto de tentativa, certo? Porque o saque seria consumado. Enfim, o limite da tipicidade, autolavagem e mero proveito. Então, existiu já uma polêmica jurisprudencial sobre a autolavagem, se ele seria mero proveito, né? Mero exaurimento. Mas isso daí já foi tranquilamente decidido pelo STF lá na ação penal 470, que ele pacificou. Então, a tipicidade exige que prova de atos autônomos voltados deliberadamente à criação de aparência de ilicitude, certo? Então, a autolavagem ele não ficou mais como mero exaurimento, certo? Também lá no STJ nós temos um julgado paradigmático que tá lá no agravo regimental, espécie da ação especial 2.994.551 de São Paulo. O processo que o GAF, né, o Grupo de Ação Financeira Internacional, nos diz, ele vai mostrar exatamente o modo clássico de ocultação, né, de capitais, de como a lavagem vai se dar. Né? Então, modelo clássico dinâmico de distanciamento progressivo dos recursos ilícitos da sua fonte. São três fases, né, que o GAF ele coloca. Colocação, colocação no mercado, ocultação através do negócio lícito e integração. Ele volta com a máscara de licitude, né? O foco investigativo, identificar a vulnerabilidade de cada etapa. Então, cada etapa a gente tem que investigar para saber onde é que está a origem ilícita. Né? Independência operacional, fases autônomas não precisam ocorrer simultaneamente. Então, o ciclo do CAF é uma ferramenta metodológica, onde cada fase afasta progressivamente a capital da sua origem criminosa. Ah, vamos falar cada fase aqui, né? Colocação
Placemet, que a, introduz a introdução física do dinheiro em espécie, papel moeda na economia regular, né? Então, nós temos o estágio primário e o momento da sua suscetível à detecção policial e ao COAF, que é o órgão, COAF, ligado ao Ministério da Fazenda, que ele detecta aquela movimentação sujeita à investigação, né? A, a técnica de Smurfing, que vai falar sobre o fracionamento de imensas quantias em espécie em depósitos de pequeno valor para burlar limites de comunicação bancária. Então, o COAF ele tem um limite de comunicação. E aquela pessoa vai diariamente colocando pequenos valores para não aparecer um montante que gere, vamos dizer, um sinal de alerta ao COAF para ele comunicar às autoridades que o COAF ele não faz investigação, ele comunica aos órgãos de persecução penal que o façam. Outros métodos, remessa ao exterior, por mula, fichas em cassino e negócio de alto fluxo com dinheiro vivo. Então, a colocação é o calcanhar de Aquiles do lavador. É o momento em que o dinheiro sujo toca o sistema limpo. Aí depois vamos ter ocultação e estratificação, que é layering. Então, é o distanciamento progressivo dos ativos, rompendo definitivamente o lastro probatório documental. Então, múltiplos negócios, transferências eletrônicas, circulares, transações cambiais, certo? O refúgio jurídico vai estar com o uso intenso de paraísos fiscais e corporações de fachada amparadas por sigilos corporativos, né? Sofisticação digital, utilização de misturadores de criptoativos e carteiras de privacidade de blockchain. Então a gente vê aqui, olha, que é uma teia complexa aqui nessa figura, onde a gente vê que realmente eles tentam dar um nó nas autoridades da persecução penal. Então, na estratificação, o objetivo é criar um labirinto financeiro intransponível para investigação criminal. E a outra é a integração. Então, a reintrodução definitiva dos valores já purificados no fluxo comercial com aparência totalmente lícita, abaixo documental. Então, a criação de explicações formais, justificativas e econômicas e documentos fiscais falsos. Técnicas comuns, então, investimentos no mercado imobiliário, compra de ações de companhias e transações simuladas. Consolidação criminosa usufrui abertamente do seu proveito econômico, garantindo a impunidade. Então, a integração sela o ciclo, o capital ilícito ganha o passaporte diplomático de legitimação econômica. Então, vamos fazer aqui um estudo de caso. Então, a pessoa faz lá um smurfing, que ele vai fazendo depósito diário de R$ 9.000, isso daí não vai entrar no radar do COAF. Então, os valores unificados para transferência de offshore da, do Caribe, ele transfere lá para offshore ali, e ele volta como empréstimos de mútuo, quer dizer, de compra de imóvel, né, para construir prédios de luxo. Então, da propina física do condomínio de luxo. A autonomia visa a uma operação completa de lavagem. Então, a repercussão processual, a posição da STF. Então, a regra da consumação, a lavagem de dinheiro, é crime de natureza essencialmente formal e de consumação antecipada, desnecessidade cumulativa. O ciclo completo, tripartite, é apenas um instrumento metodológico de investigação. Basta a prova de um único ato isolado de ocultação ou simulação para embasar a condenação penal. Temos como precedente um julgado do ministro Sepúlveda Pertence, que estabeleceu que não se exige o exaurimento de todas as fases, certo? Está lá no julgado do recurso de habeas corpus 80.816, São Paulo. Segundo o STF, a lei penal pune a intenção de ocultar no primeiro ato, sem exigir sucesso final de integração. A gente encerra essa parte aqui da nossa aula. Vamos ter 4 encontros, né, de lavagem de dinheiro, aqui é nosso segundo. Aperta aqui, olha.
nesse balãozinho que está aparecendo aqui para que você vá automaticamente para a próxima aula, tá certo? Continue estudando, pegue um bom código, um bom livro para que você aprofunde os estudos e agradeço sua atenção. Até nosso próximo encontro.